Fala pessoal, estamos iniciando mais um episódio aqui do Verbo Podcast. Hoje um episódio muito especial aqui de Dia das Crianças. Então temos aqui convidados diferentes do que costumamos ter. Hoje estamos aqui com a Lorena. Bem-vinda, Lorena. Oi! Com a Melissa também. Bem-vinda, Mel. Oi, pessoal! E, além desses convidados mega especiais, temos também o pastor Dario, que já está aqui pela segunda vez conosco para tirar várias dúvidas. Bem-vindo, pastor. E, nos acompanhando sempre, o Matheus Matias aqui também com a gente, organizando aqui o nosso chat, nos dando um apoio aqui e também participando do nosso bate-papo. Eu queria começar perguntando aqui para as nossas convidadas especiais, para a Mel, para a Lolo, qual a idade de vocês? Então, primeiro, acho que a Lolo pode responder, depois a Melissa. A idade, desde quando vocês estão na Vila Maria, na igreja, né? Oi, pessoal, eu sou a Lorena e eu tenho 10 anos. Eu sou da Igreja Vila Maria desde quando eu era um bebê, nasci naquela igreja, né? Eu sou a Melissa, eu tenho 12 anos e eu também nasci na igreja, estou lá desde sempre. Para quem cresceu na igreja, eu também cresci na igreja, o Matheus também. Como que é ser criança na Vila Maria especificamente? O que vocês fazem de atividades? De atividades, eu participo do Coral Precioso Louvor, eu também participo da EBD, Escola Bíblica Dominical, e participo da UCP. E, além disso, sou segunda secretária da diretoria de lá. Tipo assim, eu acho muito especial e divertido ser criança na IPVM, né? Eu acho muito legal. E eu participo da UCP, eu participo do Coral Infanto Juvenil, né? Eu participo também anualmente da IBF, da UCP, né? E eu sou presidente da diretoria da UCP. Acho que para quem não é da presbiteriana, vê essa sopa de letrinhas e às vezes fica confuso, né? Me expliquem aí, ou expliquem para o pessoal melhor o que é o CP e o que é o CP e o que é EBF, né? Então, a UCP é a União de Crianças Presbiterianas. A cada um mês, a gente se reúne na igreja para orar, para aprender mais Jesus, né? Para aprender as histórias da Bíblia. A gente canta, a gente come, é muito legal, né? Porque a gente convive com os nossos amigos, né? E a EBF seria a Escola Bíblica Dominical nas férias, que também é muito divertido aprender de Deus, né? Com brincadeiras, louvores e muita diversão também, né? E esse ano foram 4 dias, né? Normalmente são 3 e esse ano foi 4, foi muito legal, foi especial. Vocês estão sempre participando, né? Tanto da EBF quanto da UCP. E acho que já deu para ver o quanto que as crianças conseguem participar da igreja, de fazer parte, de fato, né, das atividades da igreja. E uma pergunta aqui para vocês duas. Por que vocês gostam de participar das atividades da igreja, acham importante, em vez de deixar para estarem ativas na igreja só quando forem mais velhas, por exemplo? Por que desde crianças vocês participam? Eu participo eu vou na igreja desde criança, né? Porque meus pais me levavam. E agora que eu sou maior, eu tenho vontade própria de ir à igreja, ouvir a palavra, participar dos cultos, né? Participar da EBD também, né? Escola Bíblica. E também de estar ali com os meus amigos, né? Os meus melhores amigos estão lá, né? Nessa igreja. Então, eu gosto muito de participar dessa igreja e é uma bênção eu estar na igreja desde quando eu era um bebê, né? Tipo assim, eu acho que nunca é cedo demais para aprender mais sobre a Bíblia, né? Sobre, tipo, como o mundo foi criado, que é uma pergunta, né? Tipo assim, uou! E, tipo, eu acho que nunca é cedo demais para aprender essas coisas.
E eu sempre fico muito feliz quando eu vou para a igreja, tanto que às vezes eu choro porque eu não vou, né? Porque é muito legal, né? Como eu disse, eu vejo meus amigos, eu aprendo mais sobre Jesus, sobre a Bíblia, e é muito legal. Tem meus professores também, né? Meus professores muito legais. E é uma bênção mesmo, né? Eu poder aprender sobre quem me criou e quem sabe de todas as coisas. De fato, é uma bênção mesmo poder estar na igreja desde crianças, e acho que já deu para o pessoal ver o porquê que essas convidadas aqui são mega especiais, né? Então, vou deixar aqui agora elas conduzirem as perguntas, e só gostaria de trazer aqui também que a gente juntou várias perguntas de diversas crianças aqui da Igreja de Vila Maria. Não conseguiremos passar por todas no episódio de hoje, poderemos fazer outros episódios para contemplar todas, mas a gente vai tentar ao máximo aqui lidar com o maior número de perguntas possíveis. Então, passo a bola aí para Lorena e para Melissa. Vamos lá pela primeira pergunta, né, professor? Pastor, qual é a visão bíblica sobre as crianças no reino de Deus e na participação da igreja? Ok, essa é uma pergunta muito importante. Deus, desde quando ele criou o homem, ele criou para que a gente crescesse e multiplicasse. Desde o primeiro dia, quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram criados, eles já foram criados com a capacidade e a bênção de ter filhos. E Deus, então, desde aquela época, tem nos ensinado a receber as crianças e a ensinar as crianças a servirem a Deus, a conhecerem a palavra, a fazer a vontade de Deus na sua vida. Tá? Isto fez com que, quando Deus criasse o povo de Israel, ele criasse uma cerimônia chamada circuncisão, que fazia com que todo menino com 8 anos, com 8 dias de vida, já fosse reconhecido como parte do povo de Deus. As meninas não tinham este sinal, mas elas igualmente, desde pequenininhas, participavam. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus deu muito valor às crianças. Né? Ele mostrou, né, e uma das coisas que Jesus disse, que das crianças era o reino dos céus. E se alguém quisesse, de fato, entrar no céu, deveria se tornar como uma criança. Então, isso significou para nós que também no Novo Testamento, as crianças deveriam, desde da sua pequena idade, serem cuidadas e tratadas dentro da igreja, do povo de Deus. Hoje, nós fazemos isso através do batismo. Então, quando as crianças nascem, logo depois, alguns meses depois, os pais já trazem para a igreja para que elas sejam batizadas e sejam, então, reconhecidas como membros do reino de Deus e possam, então, fazer parte desse processo que todos nós temos, de aprender a palavra de Deus, de amar a Jesus e de fazer a vontade de Deus no nosso dia a dia. Que é muito importante uma criança saber que ela faz parte do reino de Deus também, né? Realmente. A promessa de salvação é assim, né? Ela é a promessa para nós e para os nossos filhos. Então, a gente tem essa promessa de Deus e tem essa certeza, essa esperança na fé de que tudo aquilo de bom que Deus nos deu na salvação, Ele também está dando para os nossos filhos, desde que eles são crianças. Ok. Outra pergunta. Por que dedicar a juventude a Cristo em vez de aproveitar a vida? Bom, a melhor forma de aproveitar a vida é dedicar a juventude a Cristo. Se a gente não dedicar a vida a Cristo, a gente vai perder uma parte da nossa vida, né? E geralmente a gente vê as pessoas fazendo bobagem, as pessoas se metendo em confusão, as pessoas tristes, né, por terem tomado muito tarde a decisão de seguir a Jesus. Um dos privilégios que as crianças têm é de já serem colocadas no melhor caminho, que é o caminho que nos leva até a vida eterna, que nos leva até o céu. A gente pode seguir o caminho de Jesus lá no final da vida, mas aí a gente terá aproveitado pouco da comunhão, terá aproveitado pouco
da, da, da companhia de Deus através da oração, terá feito pouco no reino de Deus, né? Compartilhado do evangelho, ajudado pessoas. Então, ganhar a vida é fazer as coisas que agradam a Deus. Quanto mais cedo alguém entender isso e se dedicar a isso, mais ele vai aproveitar a vida e saber o que é verdadeira felicidade. Aqui, como eu falei, né? Uma bênção estar na igreja desde bebê e estou aproveitando, né? A minha juventude, a minha infância, aprendendo sobre a palavra de Deus, né? Com certeza. Essa pergunta agora, quem fez foi a minha irmã Alice. Então, ela pergunta assim, fale sobre a conversão de crianças. Você já viu alguma criança, né, fazendo a sua profissão de fé? Qual criança mais jovem você viu fazendo essa profissão, né? Tem idade certa para uma pessoa fazer a profissão de fé? Ok. Como a gente tem ensinado desde pequenas crianças a crerem em Jesus, né, e a conhecerem a Bíblia, é muito comum que as crianças que estejam na igreja, elas declarem o seu amor por Jesus, a sua fé, a sua vontade de servir a Deus, né? Exatamente porque é sempre muito prazeroso, é muito alegre, é muito bom quando a gente está servindo a Jesus e quando a gente conhece a Jesus desde pequenos. Então, sim, eu já conheci muitas crianças que, mesmo já com 6, 7 anos, já declaram o seu amor por Jesus, que creem na Bíblia, que querem servir a Deus. E na nossa igreja nós temos muitas dessas crianças, né, que já fizeram essa declaração e já estão, assim, no seu coração, preparadas para isso. Eu já vi, né, uma criança com 8 a 9 anos numa igreja aqui perto, na região de Pinheiros, né, na igreja presbiteriana Aliança, que fez a sua profissão de fé. Certo? Ela já tinha esta convicção, seus pais estavam sendo recebidos na igreja e ela foi recebida junto com os seus pais, fazendo também a profissão de fé. Né? Mas a gente recomenda que se espere um pouco mais. Justamente porque há, né, no coração da criança essa empolgação, essa alegria, e é muito importante que a nossa profissão de fé, ela seja também baseada na nossa experiência com Deus, né, na nossa vivência com Deus. E, na verdade, né, vocês, crianças, vão experimentar maiores desafios à sua fé depois que passa aí da idade da Melissa, né? Com 12, com 13 anos, na escola a gente vai começar a ter mais tentações, nós vamos começar a ser cobrados mais do nosso compromisso com Jesus. A gente passa por algumas mudanças, né? E aí faz a gente ficar assim, meio rebelde com o papai, rebelde com a mamãe. Então, a gente espera que esta fase, que toda criança, todo adolescente passe, essa fase chegue. Então, para que essa decisão de seguir a Jesus seja uma decisão baseada nessa experiência, né? De ter aprendido a declarar a sua fé em Jesus diante de outras pessoas, né? Lá na escola, em obediência ao pai e à mãe, né? Fazendo aquilo que agrada a Deus. Então, a gente recomenda ali entre 13 e 14 anos para que essas experiências comecem a aparecer. Não que uma criança não possa, antes disso, já ter o seu coração firmado e a sua fé em Jesus. Mas a gente espera que essas experiências sejam experiências que ela pode dar para testemunhar que a sua fé ela é verdadeira. E à medida em que a gente vai envelhecendo e vai tendo novas experiências, nós vamos tendo mais coisas a falar de como Jesus é importante e como nós temos sido fiéis a Ele na nossa vida. É que a gente sempre ficava com essa pergunta aqui em casa. Será que a gente pode fazer nossa profissão de fé assim? Então, já temos... a criança pode fazer antes dos 13 anos, né? Mas... Então... aceitar Jesus mesmo, né? Esse é o compromisso comigo e com Deus, né? Uhum.
Então, a gente acredita que esse compromisso vocês já podem ter, né? E a gente conhece vocês, sabe que vocês amam Jesus. O que a gente precisa é ter essa experiência para poder compartilhar, para que essa fé que está no coração de vocês se torne algumas ações, algumas atitudes, né? E, então, com essas responsabilidades e esse testemunho, vocês possam se juntar ao testemunho dos demais irmãos da igreja. Ótimo. Agora, outra pergunta da Alice, né? Nossa famosa pergunteira da IPVM. A pergunta é: como foi sua conversão e com quantos anos? Ok, muito bem. Eu, como vocês, nasci na igreja, certo? Desde que era bebê, eu estava na igreja e participando de todas as atividades da UCP, participando como presidente, com a Melissa, participando dos corais. Então, a gente cresceu fazendo, né, as atividades da igreja, a gente fazia estudos bíblicos, né, com as crianças e assim por diante. Então, a gente sempre teve um certo compromisso com Jesus. Mas o que acontecia é que, justamente nessa fase de experiências, indo para a escola, algumas tentações, algumas coisas que os amigos propunham, eram coisas que eu também praticava e eu também me envolvia. E eu sabia que algumas dessas coisas eram erradas e essas coisas não agradavam a Deus, mas mesmo assim eu as fazia, né? Às vezes falar palavrão, às vezes brincadeiras que não deviam ser feitas, né? Às vezes quando a gente maltratava algum colega. Então, essas coisas eu sabia que eram erradas, mas eu não havia assumido um compromisso de abandoná-las. Teve uma vez que eu vi uma pregação na igreja. Eu tinha, nesse momento, de 12 para 13 anos. Né? E aí, nessa pregação, me perguntavam, né? O pastor fez a pergunta, né? De por que eu não dedicava a minha vida a Jesus e eu estava procurando fazer aquilo que me agradava, aquilo que eu achava legal, aquilo que eu achava bom. Né? Eu já tinha, muitas vezes, falado de entregar minha vida a Jesus. Mas naquele dia, eu voltei para casa pensativo e dizendo, né, que eu precisava não apenas fazer as atividades da igreja, mas eu precisava ter o meu coração transformado pelo Evangelho, transformado por Jesus. Então, eu estava terminando os 12 anos, começando a fazer 13 anos nessa época, eu orei, pedindo a Jesus que transformasse o meu coração e me tornasse um crente de verdade. Além de todo o conhecimento que eu tinha, que as minhas ações, que as minhas palavras fossem palavras que agradassem a Jesus. E foi nesse momento, então, que eu marco, né, a minha conversão, a transformação do meu coração, e aí, 6 meses depois, eu fiz a minha profissão de fé. Muito legal. Agora tem uma pergunta do Daniel, não sei qual, que por que você decidiu ser pastor? Pergunta muito interessante, eu já tive essa pergunta. Veja só, como eu disse para vocês, eu sempre fui muito envolvido, eu sempre tive, né, atividades de estudo bíblico na igreja, de liderança, né, mas eu fazia isto sem um amor, né, e sem o meu coração, de fato, entregue a Jesus. Bom, quando me foi feita essa pergunta, logo veio junto esta questão, né, por que é que eu não entrego toda a minha vida a Jesus? E neste momento, com mais ou menos 13 anos, eu também na primeira vez, pensei na condição de usar tudo aquilo que eu aprendi na UCP, tudo aquilo que eu aprendi no departamento infantil, para falar de Jesus para as pessoas, para poder servir a Jesus com toda a minha vida. Na verdade, eu queria ser um missionário, né? Eu queria levar, né, a palavra de Jesus para outras pessoas, para outros lugares. Mas eu ainda era bastante jovem, né? Tinha que terminar o meu primeiro grau, fiz também depois, né, o meu segundo grau, comecei, né, a me preparar para uma profissão e meio que esqueci
essa questão, até que numa outra situação, lá com 16 anos, mais ou menos, eu ouvi uma outra pregação que dizia a mesma coisa que eu ouvi lá há alguns anos, 2, 3 anos atrás, né? Por que que eu estava usando todos os meus talentos para me beneficiar e não para servir o reino de Deus? Aí eu lembrei daquele desejo que Deus colocou no meu coração lá quando eu tinha 13 anos, né? E então eu procurei os meus pastores e disse a eles que eu queria servir a Jesus pregando a palavra de Deus. E que eu queria, então, ir para o seminário para dedicar a minha vida à pregação do evangelho, seja numa igreja, seja num campo missionário, mas naquele momento eu aceitei, né, o chamado de Deus para ser pastor e para poder, então, servir a Jesus durante toda a minha vida. Muito legal. Agora, outra pergunta do Daniel. Jesus, as crianças estão muito perguntadoras. O que é isso, gente? Muita questão, mas tá ótimo, né, gente? Tá, é maravilhoso. Melhor ter pergunta do que ficar com a pergunta para você. Qual é a parte mais difícil e a parte mais legal de ser pastor? A parte mais difícil é quando as pessoas não querem ouvir o ensino de Jesus. A gente ama, né, e quer o bem de todas as pessoas com quem a gente convive, mas a gente sabe que o coração de muitas pessoas é um coração endurecido. Mesmo aqueles que frequentam a igreja, às vezes, como aconteceu comigo, né, quando eu era menor, não praticam aquilo que agrada a Deus e não fazem aquilo que é a vontade do Senhor, e mesmo quando a gente vai falar com essas pessoas, né, elas não querem aceitar a orientação, a direção de Deus para a vida delas, e continuam a fazer aquilo que é errado. Então, isso entristece muito a gente, né, porque a gente quer ver todas as pessoas seguindo e fazendo a vontade de Jesus. E a parte mais legal é quando uma dessas pessoas muda de ideia e começa, então, a buscar Jesus. Quando as pessoas voluntariamente vêm e dizem que querem receber o evangelho, que querem fazer a vontade de Deus. Então, essa parte é muito mais frequente, diga-se de passagem. Então, a gente vê as crianças cantando e louvando a Deus, isso alegra muito, é muito legal. A gente vê jovens e adolescentes que estão buscando fazer a vontade de Deus, famílias que se formam e estão, né, fazendo também a vontade do Senhor. Então, como pastor, a gente experimenta todos os desafios que as pessoas têm para servirem a Jesus, e também a gente vê, né, as suas vitórias e a maneira como Jesus está transformando e está mudando a vida dessas pessoas, né? E a coisa que eu mais gosto de fazer é pregar, né? Quando a gente pode explicar a palavra de Deus para alguém, seja lá no púlpito, ou seja respondendo essas perguntas das crianças, né? Isso é uma das grandes alegrias que a gente tem, porque falar a palavra de Deus foi aquilo que Deus me chamou para fazer. Muito legal. Tipo assim, eu acho que deveria ser tipo, muito difícil mesmo, assim, você se esforçar para trazer a palavra de Deus para alguém e essa pessoa mesmo assim rejeitar. Tipo, não consigo imaginar como seria, né? Acho que eu não sei, acho que eu ficaria magoada. Não sei. Agora uma pergunta da Lorena agora. Vamos lá. Além da Vila Maria, em quais outras igrejas você foi pastor? Bom, muito bem. Eu cresci na Igreja Presbiteriana do Centenário, e eu fiquei lá na Igreja do Centenário até eu entrar no seminário. Quando eu entrei no seminário, mesmo como seminarista, a gente trabalha em outras igrejas. Aí eu trabalhei na Igreja de Vila Gustavo, eu trabalhei na Igreja do Jardim Brasil, e eu trabalhei numa congregação que ficava lá no Jardim Presidente Dutra, em Guarulhos. Quando eu me formei, eu vim trabalhar na Vila Maria. A Vila Maria foi a primeira vez que eu vim para a Vila Maria quando eu me formei. Depois de 5 anos na Vila Maria, eu fui para a igreja de Casa Verde, que fica aqui na Zona Norte também,
Aí eu fiquei 8 anos como pastor da igreja de Casa Verde. Eu saí da igreja de Casa Verde e fui trabalhar lá na Zona Sul, na igreja presbiteriana de Cidade Ademar, e numa congregação da igreja, que era, na época, a Congregação Nova Jerusalém. E que agora, né, na época que eu estava lá, se organizou a igreja e se tornou a Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. Inclusive, em novembro eu vou lá, no aniversário desta igreja. Depois eu vim de novo para a Igreja do Centenário, fiquei 4 anos na Igreja do Centenário, e em 2018 eu voltei para a Vila Maria. Então, foram essas as igrejas que eu trabalhei, né, durante a minha vida, desde a época do seminário até agora. Caramba, várias igrejas, eu não imaginava que fosse tantas assim. Muito legal. Bastante, é legal, é uma coisa boa conhecer as igrejas, né? É uma coisa que depois, quando vocês ficarem mais velhas, né? Tem muita gente boa servindo a Jesus em muitos lugares aí, e vocês vão ter a oportunidade também de conhecer. Acho que uma coisa legal, desculpa interromper, também é que na igreja presbiteriana, né, o pastor não é dono da igreja, né? Por isso também que tem esse tanto de mudança e os pastores são eleitos, né, nas igrejas, são escolhidos para estarem lá. Acho que é legal, né? Os parceiros também. Então, a gente vai vendo a igreja que precisa, né? Os pastores, às vezes, têm que mudar, e a gente vai ali para suprir a ausência de um pastor. Então, o nosso ministério é servir a Jesus onde ele nos chamar. E as igrejas vão sendo servidas assim, conforme o próprio Deus vai conduzindo, vai dirigindo. Pastor, agora essa pergunta da Júlia. Gênesis foi o primeiro livro cronológico a ser escrito? Essa é uma pergunta bastante difícil, certo? É possível que sim, porque como livro, nós entendemos que um dos primeiros autores da Bíblia é Moisés, que escreveu, né, que formou, né, o povo de Israel, e que contou a história da criação, a história dos patriarcas, que é o que está no livro de Gênesis, né? E então a gente entende que Gênesis foi o primeiro livro escrito. É verdade que a história de Jó é uma história muito provavelmente da época de Abraão, ou talvez um pouco até mais antiga do que Abraão. Mas o livro de Jó, como a gente conhece hoje, a história dele é bem antiga, mas o livro parece ter sido escrito na época de Salomão. Então, a história mais antiga talvez não seja a história de Abraão, né? Talvez seja a história de Jó. Mas o livro mais antigo escrito é o livro de Gênesis, que foi essa parte, né, do ministério de Abraão. Tem só uma duvidazinha nesse ponto, porque quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, o primeiro texto que a Bíblia conta que foi escrito é aquela parte de Êxodo 20 a 25. Se você lá lê em Êxodo 25, ele vai falar ali que Moisés escreveu um livro que ele chama Livro da Aliança, que são aqueles capítulos. Então, talvez aquela parte seja a parte mais antiga, que foi primeiro escrita na Bíblia, mas não é um livro ainda, né? Então, por isso a gente considera Gênesis o livro mais antigo. Entendi. Porque assim, a gente pensa que Jó foi o primeiro livro assim escrito, né? Que quando a gente foi escrever a Bíblia, a gente colocou por ordem, né? Então, primeiro veio a queda, depois o dilúvio e foi seguindo, né? E agora uma dúvida minha. Quando eu era menor, eu acreditava que Jesus era meu único e suficiente Salvador, mas eu não acreditava em algumas histórias. Por exemplo, Jonas ser engolido por um grande peixe. Isso é muito difícil de se acreditar. Nossa, a gente não vê mais casos assim, né? De uma pessoa ser engolida por um peixe, né? Então, isso é muito difícil de acreditar, né? Mas a minha pergunta é, mesmo assim, eu serei salva? Ok.
A nossa salvação, em primeiro lugar, é um presente de Deus. É algo que Deus fez por nós, enviando Jesus para morrer pelos nossos pecados e perdoar os nossos pecados. Não acreditar na Bíblia é um pecado, tá certo? Mas se Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, o pecado de não acreditar numa das histórias bíblicas, esse é um pecado que o sangue de Jesus pode perdoar. O que a gente não pode deixar de ter para ser salvo? A gente não pode deixar de acreditar em Jesus. Então, mesmo aquelas pessoas que têm dificuldades de crer em algumas passagens da Bíblia, se elas crerem em Jesus, elas podem ser salvas. Mas a pergunta é, se eu creio em Jesus, por que eu não acredito naquilo que a palavra dele disse? Então, a partir do momento que a gente crê em Jesus, nós vamos crer também no livro que ele escreveu para nós. Tá? E coisas que são além da nossa compreensão, também estão relacionadas à pessoa de Jesus. Por exemplo, como é que o Filho de Deus poderia nascer de uma mulher virgem, que foi Maria? Ou como alguém que foi morto na cruz pode ressuscitar? Você vê pessoas subindo ao céu, certo? Sendo levado pelas nuvens, hoje em dia, para ir morar com Deus. Nenhuma dessas coisas a gente vê hoje, mas todas essas coisas aconteceram com Jesus. Então, se eu não acredito nos milagres da Bíblia, nas histórias sobre o poder de Deus na Bíblia, que não eram comuns naquela época também, eram sinais da presença de Deus. Então, se eu não creio nestas coisas, então talvez eu não creia em Jesus. E aí a gente começa a ter um problema, porque alguma dúvida, algum erro, são pecados que o sangue de Jesus perdoa. Mas se eu não creio que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus encarnado e que ele morreu e ressuscitou para nossa salvação, então eu não tenho como experimentar a salvação. Mas se eu creio nestas coisas, eu vou crer nos demais ensinos, porque Jesus disse que Jonas foi engolido por um peixe. E se eu acredito em Jesus, eu tenho que acreditar na história de Jonas, porque senão Jesus teria falado uma mentira. Então, tudo isso vai levando a gente a lidar com essas dúvidas, que elas são naturais, e em algum momento nós passamos por elas, mas quando a gente vai e medita na Bíblia, ouve o ensino da Bíblia, a gente vai recebendo ferramentas, e condição de crer e de viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Assim, eu sempre tive essa pergunta, assim, é tão extraordinário, assim, algumas coisas que a gente lê na Bíblia, tipo assim, alguém subiu para os céus, depois, morreu na cruz e em 3 dias ressuscitou, tipo assim, umas coisas absurdas, assim, que a gente não vê acontecendo hoje em dia, tipo, só em filme, assim, de ficção, né? Então, eu sempre tive essa pergunta, foi muito legal, assim, você respondeu. Agora eu não tenho mais. Que bom, que bom. Então, quando eu cometo um pecado, eu oro a Deus e peço para ele me perdoar. Então, o certo que eu deveria fazer é, Senhor, por favor, me perdoa. E eu não sabia que isso era um pecado, pastor. Eu não sabia que isso era um pecado, eu não acreditar na palavra de Deus. Então, mas eu sabia que, então, a minha dúvida, então, agora eu sei que essas dúvidas talvez sejam comuns, alguém ficar em dúvida assim, nossa, como é que as pessoas, igual a Melissa falou, isso é incrível, extraordinário, essas coisas acontecerem, Então, o que eu vou fazer é orar, pedir perdão a Deus e colocar a verdade no meu coração, Exatamente. E lembre-se, que nós estamos falando de Deus. Deus, ele faz coisas extraordinárias. Essa é a maior característica de Deus, ele faz maravilhas em toda a terra.
Então, quando a gente fica assim impressionados, maravilhados, esta é, na verdade, a melhor demonstração de que nós estamos no caminho certo. Porque se não fosse assim, a gente teria tantas outras pessoas fazendo coisas comuns, talvez coisas boas, coisas que pudessem ser, né, louvadas e imitadas, mas só Jesus faz aquilo que é extraordinário e só Ele vai poder fazer isso por nós, né? Porque vocês ainda, né, estão no começo da vida, mas a esperança cristã é que quando, depois da nossa morte, nós iremos para estar com Jesus, e quando ele voltar, o nosso corpo vai ressuscitar. Então, nós vamos ver coisas mais extraordinárias ainda quando Jesus voltar e todos aqueles que morreram e crerem em Cristo vão ser ressuscitados para viver para sempre com ele. Incrível. Agora nós temos a pergunta da Júlia, da Jujuba. Ela perguntou: por que a maçã representa o fruto proibido? Uma pergunta, tipo assim, muito comum, né? Porque a gente sempre vê em histórias, assim, às vezes em filmes, assim, que representando a maçã sendo o fruto proibido, que Adão e Eva comeram, né? Mas ninguém sabe se era uma maçã. É porque a gente foi na aula da tia Solange e do tio Jimmy na escola dominical, né? Que eles usam imagem, assim, para mostrar como é que foi naquela época. Então, assim, a gente vê uma fruta bem parecida com a maçã, né? Tem várias frutas parecidas com a maçã, para começar, certo? Então, a gente tem, né, maçãs de vários tamanhos, então a ameixa é parecida com a maçã, certo? A mexerica só tem uma cor diferente, né, mas ela é parecida. Então, as frutas geralmente têm alguns formatos parecidos, né, dependendo da árvore de onde ela nasce, ela tem alguns formatos parecidos, tá? Nós podemos dizer, com certeza, que a maçã não era o fruto proibido. Certo? Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus criou todas as árvores e deu ao homem para que ele pudesse comer dessas árvores e se alimentar, né, das frutas, né, dos frutos das árvores. Né? E ele só proibiu que nós comêssemos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Uma vez que o homem desobedeceu, Deus não tirou esta ordem, Deus não tirou esta proibição. Pelo contrário, ele proibiu mais uma árvore, né, que o homem não poderia comer, que era a árvore da vida. Bom, nós continuamos comendo maçãs, não continuamos? Então, a maçã não pode ser o fruto proibido. Nem a laranja, nem o limão, nem o abacaxi, nenhuma outra fruta que até hoje, nós podemos comer e não há nenhuma proibição da parte de Deus. Então, por que a maçã? Algumas coisas assim, na cultura judaica, a fruta que é associada ao pecado é a uva, certo? A uva foi utilizada, né, em algumas culturas por causa do vinho, né, da embriaguez, para representar, né, a sensualidade, né? As pessoas, quando bebem, elas fazem coisas que não deveriam, coisas ruins, né? Então, alguns associaram, né, a uva com a fruta proibida. Isso acontece na cultura judaica, tá? Mas, novamente, a mesma questão. Nós não somos proibidos de chupar uva, né, e de comer da uva. A maçã é mais recente, certo? Ela foi associada aí, né, no século XX, né, com algumas questões ligadas ao amor, certo? Até hoje, a gente tem a maçã do amor, não tem? Então, de alguma forma, a fruta, por ser vermelha, por parecer com um coração, né, ela foi associada aí nos filmes, né, lá na década de 20, 30, né, quando Disney filmou, né, a Branca de Neve, né, teve lá aquela fruta que ela comeu, era uma maçã, certo? Então a maçã entrou aí na cultura popular como fruto proibido, né? Talvez por conta dessas questões aí do cinema, algumas questões aí da propaganda, né? Mas elas, biblicamente, a gente não tem nenhuma dessa indicação, era uma fruta diferente, uma fruta que hoje a gente não tem acesso.
né? E que não pode, então, ser comparada com nenhuma outra fruta que a gente tem disponível hoje. O pastor, Assim, ai, desculpa, Mel. Só deixa eu pode fazer uma pergunta complementar. Eu fiquei pensando aqui que o fato de ser proibido no passado comer um fruto não impediu que Adão e Eva comessem esse fruto. Então, o fato da gente não de continuar sendo proibido não impede que a gente esteja comendo como sociedade. Então, eu fiquei pensando se talvez não fosse muito mais por estar lá no Jardim do Éden, que foi bloqueado nosso acesso, alguma coisa nesse sentido, o fato de não ser a maçã. Né? Não fala se é maçã ou não, mas dizer com certeza não é maçã por conta disso, eu fiquei pensando se de fato se faz sentido isso ou não. Tá. Então, veja, Jéssica, a primeira coisa é que a Bíblia menciona as frutas e menciona a maçã como uma das dádivas de Deus. Então, você vai encontrar, né, livro de Provérbios elogiando as maçãs, né, como frutas saborosas, assim como elogia a uva, né, como elogia o azeite da azeitona. Algumas frutas são mencionadas assim, e a maçã ela está entre as frutas que são, vamos chamar assim, recomendadas. Né? Então, a gente começa por aí. Mas a gente olhando o texto bíblico, a gente entende que a questão, o fruto, ele tinha de fato a capacidade de conceder o conhecimento do bem e do mal. Então, não era só um elemento de, eu vou escolher uma fruta aqui e essa vocês não podem comer. Né? Havia ali uma capacidade daquele fruto de conceder esse conhecimento e que, de fato, ele concedeu, né? Então, que se soma à proibição, né? A própria experiência. Então, se a gente entende que havia esta propriedade, então a gente não vai confundir esse fruto com nenhum outro. E por que eu estou assumindo que esse fruto tem essa propriedade? Porque do lado dele tinha uma outra árvore, que é a árvore da vida, cujo fruto também tem a propriedade de manter, né, ou de prolongar a nossa vida e de ser a cura para todos os povos. Então, da mesma forma, a árvore da vida não pode ser a maçã, ou a uva, ou o abacaxi, né, ou o limão, porque nenhuma dessas frutas tem esta propriedade, que um dia Deus vai nos permitir também comer, quando nós estivermos na Nova Jerusalém, a árvore da vida vai estar lá, e o fruto da árvore da vida é um fruto diferente daqueles todos que nós temos hoje. Entendi, faz sentido agora. Tá certo? Sim. Eu também já tive essa dúvida, né? Mas a Bíblia, tipo assim, ela fala que Eva pegou a fruta e comeu, né? Então, tipo assim, eu não imagino que seja tipo uma melancia que você tem que cortar, que você tem que coisar, assim. Nenhuma fruta que tem que descascar, né? Tirando banana, porque banana é fácil, assim, você vai, acabou, né? Então, eu imagino que seja tipo uma fruta parecida com a maçã, mas que não seja ela. Pode, tipo, ser uma fruta menor ou alguma coisa assim, porque eu acho que não era uma fruta muito pequena, porque Adão e Eva comeram, né? O mesmo fruto. Então, eu não sei se poderia ser uma fruta parecida com a maçã, mas eu imagino que seja, não sei. Tá. Veja, tem muitos, né? Como eu disse, as frutas são bem parecidas, né? Então, vocês vão aí, né, com o conhecimento de vocês, com a inteligência que vocês têm, vocês vão viajar o mundo, né? E vocês vão conhecer muitas frutas diferentes, frutas exóticas, frutas, né, legais de ver, né? Então, aquilo que Deus criou é maravilhoso, né? E, certamente, né, a gente entende que os primeiros movimentos dos nossos pais na alimentação eram com frutas simples, né? Que a gente vai lá, morde, né? E já tem ali, né? O sabor dela, né? Então, que a gente come com casca mesmo, né? Então, é bem provável que seja isso mesmo, mas tem muitas frutas assim, tá? A maçã não é. A pera, por exemplo, é uma fruta parecida, da mesma forma, certo? Que você come direto, né? A ameixa, a nectarina, né? Tem várias frutas que a gente come direto. Tá? Então, é provável que o fruto do conhecimento do mal fosse um fruto desses aí, né? Que a gente morde ali e sai o suco,
né? Morde ali e tem ali a polpa dele para a gente comer, né? Mas eu não sei se a gente vai saber um dia, né? Porque a Bíblia só nos promete dar acesso à árvore da vida. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente vai ficar esperando para saber se Deus vai permitir que a gente conheça que árvore é essa. Pastor, uma pergunta da Júlia. Outra pergunta da Juju. Por que os animais ficaram perigosos depois que Adão e Eva comeram o fruto? Eles ficaram mais perigosos mesmo, né? Porque na Bíblia fala de animais domésticos e selváticos. Sim. Veja, quando se fala de animais domésticos e selváticos, nós estamos falando de onde esses animais vivem e com que eles convivem. Então, animais que vivem em casa, né, ou junto com os homens, que precisam ali ser cuidados pelos homens, são chamados de domésticos, né? Então, não estamos falando só dos nossos pets, né, do cachorrinho, do gatinho, né, do passarinho, mas falamos, né, de bois, falamos porcos, né, que são animais que são cuidados no ambiente de casa, tá? E nós temos animais que vivem na selva, né, e que se viram por si mesmos, né, e que não precisam do cuidado do homem para sobreviverem, né, para se desenvolverem, assim por diante, né? Então, essa era a diferença. Não havia nenhuma indicação de que esses animais fossem perigosos. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus colocou todos esses animais sob o domínio do homem, né? Para que o homem os conduzisse, para que o homem cuidasse deles, para que o homem pudesse, né, desenvolver a terra para esses animais também viverem bem. O que aconteceu é que o pecado trouxe a maldade, trouxe o mal, e entre uma das formas de mal é a violência. Então, quando Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado do homem, algumas coisas que eram boas para nós passaram a se tornar más. Por exemplo, você tem algumas plantas que se tornaram venenosas. Então, há uma reação ruim do nosso corpo quando a gente come aquela planta ou aquela fruta, né? Às vezes nós temos alergia de coisas que até são comestíveis, né? Pessoas que comem coisas e sempre passam mal por coisas que outras pessoas não comem. E com os animais a mesma coisa, né? Nós começamos a ter animais que transmitem doenças, e nós começamos a ter animais que por serem mais fortes, ou por terem algum tipo de característica de veneno, passaram a serem violentos e fazer mal para o homem. Tá? Então, essa violência, a maldade dos animais tem a ver com a presença do pecado no nosso meio. Tem um texto muito interessante lá em Isaías, acho que é o capítulo 11, que diz assim, que quando Jesus restaurar todas as coisas, ele vai também trazer paz entre os animais. Aí ele diz que o lobo, né, que é um animal feroz, vai habitar juntamente com o cordeiro, que é um animal doméstico, né? Ele fala, né, do leão que vai ser conduzido por uma criança, que vai brincar com a cobra, né, com os animais peçonhentos. Então, estas coisas, elas aconteceram por causa do pecado. Quando Jesus tirar o pecado do mundo, aí, Mel, mais uma coisa maravilhosa que Jesus vai fazer. Não vai ter mais animais violentos, não vai ter mais perigo de brincar com os animais selváticos, porque haverá paz, né, em todo lugar onde o reino de Deus estiver. Isso eu quero ver. Estou muito animada para ver. Vamos ver, estamos animados para isso. E agora temos uma pergunta da Alice. Outra pergunta da Alice, caramba. Se Deus sabe de todas as coisas, por que ele fez perguntas para Adão após ele pecar? Porque nós precisamos... Oi? Pergunta muito interessante. É verdade, né? Porque nós precisamos aprender a confessar os nossos pecados.
Uma das coisas importantes para o nosso arrependimento não é que a gente seja descoberto, nem é que a gente seja acusado. Deus poderia descobrir Adão, né? E, na verdade, ele fez. Ele perguntou, alguém deu, né? Por acaso, você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Certo? Ao invés de confessar, Adão prefere tentar enganar Deus ou encobrir o seu pecado. Então, Deus faz perguntas para nos dar a oportunidade de voluntariamente confessar, reconhecer a vontade dele e, desta forma, a gente receber o benefício do perdão. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa, vai alcançar misericórdia. Então, Deus podia vir e já nos denunciar e nos castigar sem fazer nenhuma pergunta. É verdade, ele conhece todas as coisas. Mas porque ele nos ama, ele faz perguntas para que a gente tenha a oportunidade de responder com humildade, responder com fé e receber, então, o perdão de Deus. Então, Deus estava dando uma estava ensinando a gente a confessar nossos pecados, né? E hoje a gente faz isso diante de Deus, né? Confessando os pecados através da oração, né? Então, a mamãe faz a mesma coisa, sabia? Certo? A mamãe sabe quando vocês fizeram coisa errada, mas ela diz, né? Melissa, foi você que fez isso? Né? Lolo, foi você que deixou tal coisa? Ela já sabe, mas ela está dando a vocês a oportunidade de reconhecer o pecado e corrigir o erro que vocês praticaram. Então, as mamães aprenderam isso com Deus, né? Que faz essa mesma bondade, que tem essa mesma bondade com a gente. Pior que ela sabe mesmo. Quando ela fala, Melissa Bauman, cara, nossa, eu já saio correndo, não é possível. Eu falo, eu já escrevo meu testamento, já deixo meu testamento ali no meu quarto, pra não ter mais problema, não ter problema. Vou deixar minha herança com a Lorena, com a minha irmã, com meu pai, pra não ter mais problema, porque não é possível, ela sabe de tudo. Imagina Deus, né? Certo? Vamos para a pergunta da Catarina. Gostaria de entender sobre a existência dos dinossauros. Uma ótima pergunta. Eles foram criados antes ou depois de Adão? Muito bem. A Bíblia fala que Deus criou todos os animais e tudo aquilo que existe, tanto no céu quanto na terra. Nós hoje sabemos, né, que os dinossauros existiram, né, então nós devemos afirmar sem nenhuma dúvida de que os dinossauros existiram, né, e que foram criados por Deus. Dinossauro é uma forma, né, moderna aí de chamar, né, animais que eram répteis de grande porte, normalmente, nem todos eles eram de grande porte, e que existiam, né, em maior quantidade no passado. Né? Mas nós temos animais muito parecidos com os dinossauros nos dias de hoje, que a gente não chama assim. Por exemplo, os lagartos são animais dessa mesma natureza. O jacaré é um animal da mesma natureza. Existem jacarés enormes, existem cobras e jiboias enormes ainda hoje. Né? Mas os dinossauros são algum tipo de aves, alguns tipos, né? Aves não, né? Eles eram todos mamíferos, né? Mas eles eram animais que tinham, né, uma característica que hoje nós não encontramos mais por conta, né, de terem sido extintos, por não terem sobrevivido até os nossos dias, como a gente conhece hoje, tá? Eles foram criados antes de Adão? Sim, porque a Bíblia diz que os animais foram criados primeiro, as aves, os peixes, os animais foram criados primeiro, e depois o homem foi criado. O que a gente tem que lembrar, né, e Catarina, né, dizer para Catarina, é que eles não foram criados milhões de anos antes dos homens. Não, não. Porque Deus criou o homem para cuidar e guardar os animais. Então, os dinossauros também precisavam ser cuidados e guardados pelos homens. Mas eles eram muito grandes e muito perigosos. Nós já falamos, eles não eram perigosos até que o pecado entrou no mundo.
E os elefantes são muito grandes e até hoje a gente cuida dos elefantes. As girafas são muito grandes e até hoje a gente cuida das girafas. O fato de serem grandes não impede o homem de cuidar desses animais, né? Então, só que há uma ciência, né, que não acredita nesse domínio do homem e que disse que os dinossauros existiram milhões de anos antes do homem surgir. Mas essas projeções e essas histórias, elas estão em contradição com a Bíblia e em contradição com algumas evidências que a gente, inclusive, vê depois, né? De informações que a gente tem ao longo da história de homens que conheceram estes animais, de que conviveram com eles, e que nós temos, né, alguns indícios de que eles existiram, né, e conviveram com os homens durante muito tempo. Muito interessante. Agora uma pergunta que eu sempre tive. Sério, eu sempre tive essa pergunta. Desde que eu era criancinha, assim, eu sempre tive essa pergunta. A Júlia, que fez essa pergunta, né? Os dinossauros entraram na Arca de Noé? Vamos responder essa pergunta, porque muita gente que eu conheço já teve essa pergunta. Veja só, a Bíblia fala, e aí sempre aquilo que a gente falou para Lolo, a gente acredita no que a Bíblia diz, não diz? Não acredita? Então, a Bíblia diz que quando Deus ordenou a Noé que construísse a arca, que Deus usaria Noé para preservar os animais e toda a criação. E Noé deveria, então, levar pelo menos um casal de cada animal que Deus levaria até Noé para que ele pudesse proteger esses animais na arca. Então, a resposta continua sendo sim. Se todos os animais foram preservados no dilúvio, indo até Noé, isso significa que os dinossauros também. Lembre-se, né, nessa época os animais já eram violentos, né, e a Bíblia mesmo afirma que eles eram violentos também, mas os leões foram até Noé para serem preservados. Os leopardos, as onças foram até Noé. As cobras, né, os jacarés foram até Noé. Então, Deus, muito provavelmente, fez com que esses animais pudessem se tornar mansos e serem, então, conduzidos por Noé, assim como ele amansou os leões na cova, né, ali, né, quando Daniel foi lançado ali na cova, também ele deve ter feito isso com os animais. Isso inclui os dinossauros. Um dos problemas do dinossauro, talvez, seja o fato de eles serem animais muito grandes, certo? Isso é verdade, né? Então, talvez eles tivessem que ser levados ainda pequenos, né, menores. A arca era muito grande, é verdade, né? Mas talvez alguns animais fossem grandes demais. Nós não temos essa informação completa, né? Então, talvez eles pudessem ter ido bebezinhos, né, em tamanhos menores, para que pudessem caber. Essa seria a única dificuldade técnica, vamos chamar assim, para os dinossauros estarem na arca, o tamanho deles, e aí Deus poderia ter orientado, né, que eles fossem levados ainda em tamanhos menores. Ótimo, você já respondeu uma pergunta que eu tenho há milênios de anos. Muito, muito bom, muito bom. E essa semana a gente estava estudando sobre dinossauros, né? E assistimos um filme sobre eles, né? E um homem estava falando sobre dinossauros e ele acreditava em Deus, né? Ele estava falando que Deus fala na Bíblia sobre dinossauros. Em Jó 40:15, ele fala de uma criatura que muito, assim, uma criatura diferente das outras criaturas que, né, selváticas. Então, ele fala sobre bemontes. Então, deve ser algum tipo de dinossauro que não sabemos. Então, a minha dúvida, né? Então, é um pecado não acreditar na Bíblia. E, então, eu devo acreditar que os dinossauros também existem porque Deus estava falando na Bíblia, falando com Jó, né?
E eu imagino que eles devem ter morrido por causa do dilúvio, né? O que não entraram na arca, né? Então, veja, não, Lulu. O Jó viveu depois do dilúvio. E ele conheceu o Behemoth, certo? Na nossa Bíblia é traduzido por hipopótamo, tá? Quando você for lá na Bíblia, você vai encontrar o nome hipopótamo. Mas se você ver, né, a descrição, ele tem uma cauda longa e forte, um pescoço, né, longo. Então, certamente não é o hipopótamo, né? A gente conhece o hipopótamo, né? Então, e Jó conheceu esse animal. Então, esse animal viveu depois do dilúvio, tá? Então, a informação de que eles desapareceram no dilúvio, ela não é confirmada nem mesmo no texto bíblico, né? Esse é um texto que é utilizado. Há outras descrições de animais, principalmente animais marinhos, né? Que tem esse porte também que a Bíblia faz, né? E a gente vai encontrar fora da Bíblia descrições importantes sobre esses animais, né, chamados de dinossauros, em situações, inclusive, que a gente pode remeter à Idade Média, né? Existe um estudo que mostra um desenho de um tricerátops. Sabe o que é um tricerátops? Aquele que tem, né, uma coroa assim, né? Então, e tem um desenho que foi feito ali pelos maias ou incas, né, que viveram durante a Idade Média aqui na América, e esse homem montando um tricerátops, certo? Então, agora, como é que essas pessoas que viveram aqui, né, na América, lá para o ano 1300, 1400, como é que eles sabiam como um triceratops é? Hoje a gente sabe porque a gente tem os esqueletos, né, que foram encontrados, e a gente tem essa imagem. Mas há 700 anos atrás, eles não tinham essa informação. Então, muito provavelmente, eles viam esses animais e eles conviviam com esses animais há pouco tempo. A gente sabe que quando os europeus chegaram aqui, né, na América, eles acabaram fazendo muitas coisas ruins, né? Desmatando muitas coisas, matando, né, alguns dos índios, e é muito provável também que eles tenham também interferido nesses animais, né, e com o poder das armas de fogo, podem ter feito também que esses animais viessem a não existir mais. É uma possibilidade, certo? Muito interessante também, né? Outra pergunta da Júlia. Onde foram parar os ossos das pessoas do dilúvio? Muito bem. Essa é uma pergunta mais difícil de dizer, certo? O que eu posso dizer é que quando você pesquisa sobre o que a gente conhece do planeta Terra, a gente pode dizer que a gente conhece muito pouco, especialmente dos mares. Há regiões, né, no mundo, né, do mar, que a gente não tem nem acesso, que a gente não consegue sequer acessar. Então, nesses lugares, né, no fundo dos mares, a Bíblia fala do fundo do mar como um lugar de esquecimento, um lugar inacessível. Então, é um lugar que a gente nunca foi. E a gente pode ter, né, pode ser que as pessoas, né, os corpos das pessoas que morreram no dilúvio estejam lá, uma vez que eles foram levados pela água. Tá? Uma outra coisa que aconteceu com o dilúvio foi a formação de aquilo que a gente chama das camadas geológicas, né? Então, muito daquilo que existia naquele período ficou soterrado pela água, né? Então, hoje, quando tem uma enchente, a gente vê que ela traz muita terra, né? A casa fica toda suja, né? E nos lugares onde tem enchentes, imagina uma enchente daquele tamanho, né? Então, pode ser que esses ossos tenham sido colocados debaixo da terra e estejam aí, e a gente não cavou, né? Tem muitos lugares que a gente não escavou, a gente não desceu, né? Quando a gente vai, aqui em São Paulo mesmo, vai fazer um metrô, não, já aconteceu deles acharem um cemitério de índios, por exemplo, em alguns lugares, né? Então, isso acontece aleatoriamente, né? A gente não foi em todo lugar procurando ossos, né?
sem contar que há uma certa possibilidade de decomposição. Nós estamos falando de coisas que aconteceu há milhares de anos atrás. Então, a resposta é eu não sei, mas tem muito lugar ainda nessa terra que a gente não foi, que a gente não conhece, e onde, eventualmente, esses resquícios, né, essas sobras podem estar. Muito legal. Gostei. Agora, outra pergunta da Júlia, né? Para surpresa de 0 pessoas. Os continentes se espalharam no dilúvio? Isso é uma pergunta muito interessante que eu nunca parei para pensar, assim, porque, né, um grande dilúvio que a gente, tipo, em vários lugares, né, em um único lugar, não foi em um único lugar, foi em vários lugares, né? E, tipo, faz muito sentido essa pergunta, porque se for, tipo, se os continentes estiverem juntos, assim, a água foi, e aí depois os continentes se espalharam e a água se parou também, né? Tipo, não sei, acho que faz muito sentido para mim. Quando o texto de Gênesis fala para a gente da criação, ele diz que Deus ajuntou as águas num único lugar para que aparecesse a porção seca. Então, a primeira informação que a gente tem sobre, né, a formação da Terra é essa informação que parece nos dizer que que todos os continentes, né, ou que toda a Terra era uma única porção. A ciência tem trazido para nós alguma dessas informações geológicas e tem, então, algumas teorias têm atestado também, ou têm afirmado que os continentes estavam todos juntos. Tá? É muito comum a gente, isso não dá para provar, né, 100%, mas é muito comum a gente perceber, primeiro, que os continentes meio que se encaixam, né, que eles têm ali alguns formatos que são formatos mais ou menos parecidos, tá? Isso pode ser por acaso, mas é uma evidência. A segunda coisa que a gente observa é que, de fato, os continentes se movem, né? Ou seja, que há terremotos, há maremotos, e há, né, uma expansão, né, das placas, né, que formam, né, a base da Terra, e a gente percebe que há, sim, algum tipo de movimento, muito lento, é verdade, né, mas que ele existe também. Eu só não sei, meninas, se a gente pode associar isso ao dilúvio, né? É uma possibilidade, sim, que o dilúvio tenha sido este momento em que essas placas começam, né, a se mexer, né, há algum tipo de alteração na estrutura da Terra, né, e faz, então, com que haja esse afastamento, até porque a vida, os animais, os homens, né, se espalharam, né, mas a gente também tem algumas outras possibilidades, né? Nós temos, por exemplo, a ideia de que há lugares no hemisfério norte onde alguns, né, milhares de anos atrás era possível atravessar a pé. Então, quando a gente fala de uma única porção seca, não necessariamente a gente está falando, né, de alguma coisa assim compacta, mas a gente pode falar desse desenho mesmo tendo sido criado por Deus. Então, o dilúvio pode ser esse momento em que os continentes se separaram, né? Mas não dá para a gente afirmar isso com toda a certeza. Tá? O que a gente tem é que existe, de fato, um movimento hoje já confirmado de afastamento dos continentes, né? A partir aí das placas chamadas tectônicas. Então, isso nos dá a impressão, né, ou nos dá a possibilidade de que algum dia os continentes estiveram todos juntos. Muito legal. Muito legal. Parando para pensar nas ilhas, né? Como é que aquele pedacinho de terra foi parar, assim, no meio do mundo, né? Do outro lado do mundo. No Havaí mesmo, ele não é junto, né? Com algum continente, né? Sim. Então,
Então, existem outras formas de formação, né? As ilhas, elas são como, né, a terra subindo num determinado lugar, né? Os montes, as cordilheiras, né? Quando há aí um confronto entre as terras, elas batem, elas sobem, né? E aí, se isso acontece no meio do mar, você vai ter uma ilha despontando. Então, tem muitas coisas acontecendo na geologia da Terra para a gente poder cravar, assim, foi ali que aconteceu, tá? Perfeito. Obrigada, pastor, por tirarem as nossas dúvidas. Acho que foram bem pertinentes. E eu não sei se as meninas querem falar mais alguma coisa, perguntarem mais alguma coisa, mas senão a gente pode ir encerrando esse episódio. Vocês têm mais algum ponto aí que passou pela cabeça de vocês durante essas últimas perguntas? Então, surgiu uma pergunta para mim aqui sobre quando a gente estava falando da maçã, né, do fruto. Posso falar? Tá bom. Então, na Bíblia está falando que tudo que Deus fez é bom, não é verdade? Sim. Então, e a árvore do conhecimento do bem e do mal? Não foi uma coisa muito legal. Não foi uma coisa legal, nem tão muito, mas não foi uma coisa legal. Afetou toda a raça humana. Nós nascemos assim, com pecado. A gente já nasce com um pecado, sendo que a gente não fez nada. Porém, Adão representava a raça humana. Então, mas Deus criou o fruto do Espírito. E não é muito legal, né? O fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Isso. Então, veja só, duas coisas importantes sobre aquilo que é bom, Lulu, né? Primeiro que a gente fala que uma coisa é boa porque ela é perfeita, porque ela cumpre os objetivos que ela tem, certo? Então, quando uma fruta está boa, é porque a gente pode comer. Quando a fruta está ruim, é que a gente não pode. Então, o fruto do conhecimento do mal, ele era bom, em primeiro lugar, porque ele cumpria aquilo que Deus projetou ele para fazer, né? Então, nesse sentido, ele fez tudo que Deus faz é bom e aquele fruto ele era perfeito. Só que ele não era para ser usado para o homem atender ao seu próprio desejo. Então, o que foi mal não era o fruto, mas o modo como o homem usou daquele fruto, né, e aquilo que o homem fez ali no fruto. Mas eu tenho que entender também que as coisas elas são boas porque elas vão cooperar com um plano de Deus. O fato de nós termos sido levados, né, ao pecado e nascermos em pecado, hoje não é uma coisa boa. Mas Deus está trabalhando para transformar essa condição ruim que nós temos hoje em algo bom. E como é que ele fez isso? Mandando Jesus para nos representar na cruz, perdoando os nossos pecados e nos transformar em filhos de Deus. Isso é a melhor coisa que pode ter acontecido conosco. Então, é ruim nascer pecador, é verdade. Mas a melhor coisa, né, para nós pecadores é podermos conhecer Jesus como nosso Salvador e podemos então ter a promessa de que nós vamos, né, que perdoados nós vamos viver para sempre com Ele. Então, mesmo uma coisa ruim, inicialmente, Deus está transformando em coisas boas até que tudo fique perfeitamente bom, né? E a gente então possa ter a alegria plena e completa que foi o que Deus prometeu para nós. Tá bom? Obrigada, pastor. Mais alguma dúvida, meninas? Não, Acho que não. não que eu saiba, né? Muito bom, então. Acho que podemos ir encerrando esse episódio. Queria de novo agradecer ao pastor e vocês, meninas, também, por terem essa ideia, por quererem gravar esse episódio. Acho que foi muito bom. Imagino que todo mundo que vai assistir vai gostar bastante. Como eu falei, foram perguntas muito pertinentes, que não só crianças costumam ter, mas adultos e jovens também. E se você ficou até agora nos escutando aqui, nos acompanhando, saiba que você tem a oportunidade de continuar conhecendo mais sobre essas maravilhas que a Bíblia nos traz nos cultos aos domingos, né, às 9 horas da manhã e às 19 horas na Rua da Gávea, 753, lá na Vila Maria, aqui em São Paulo, ou em alguma outra igreja próxima da sua casa também.
você tem certeza que você será bem recebido onde você estiver. De novo, então, obrigada, pessoal, e podemos gravar outros episódios mais para frente. Então, sigam-nos nas redes sociais, compartilhem também com os amigos de vocês, que eu tenho certeza que vai ser bastante edificante. Então, até mais. Foi uma honra, foi uma honra. Eu gostei. Gostaram? Legal. Eu É gostei. um prazer estar com vocês, meninas. Continuem fazendo perguntas. Essa é das nossas alegrias, viu? Deus abençoe vocês. Valeu, Jéssica. Meu Deus abençoe. Deus abençoe todos que estão nos assistindo também. Verdade. Obrigada, pessoal. Até mais.